Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e olha, no vídeo de hoje eu já separei um cafezinho porque a gente vai conversar sobre uma matéria que o G1 do Ceará publicou que no mínimo ela é de causar vergonha. Já vou começar compartilhando logo na tela com vocês. O G1 do Ceará publicou que influenciadora mantém relação com 2 maridos após acordo. E olha só, não tenho mais depressão. Lari diz não haver espaço para uma segunda mulher na casa, mas outro homem seria bem-vindo. Primeiro ponto que eu quero salientar com vocês aqui é que, para a novidade de 0 pessoas, a grande mídia ela vem fazendo um trabalho muito intenso, muito grande e forte em relação à desconstrução dos valores cristãos na nossa sociedade, a desconstrução dos valores de casamento, dos valores de sexo, das relações monogâmicas, ou seja, uma pessoa com outra. Então eles têm investido muito nessa questão da desconstrução dos valores, pegando algo, por exemplo, nesse caso, algo escandaloso, que é um trisal, e eles apresentam aquilo embalado, numa caixa assim de cura, que é algo que muitas pessoas falam, não, isso nunca, credo e não sei o que, eles fazem com que a pessoa se questione, porque eles apresentam que, ter mais do que um marido, mais do que uma pessoa num relacionamento, num casamento, é a cura para depressão. É a cura para aquilo que foi considerado o mal do século, que é a depressão, que tantas pessoas têm sofrido com isso. Ou seja, eles são muito excelentes em pegar uma mentira e embalar essa mentira numa aparência de verdade. E qual é o resultado de pegar uma mentira embalada numa aparência de verdade? Eles conseguem enganar muitas pessoas. E é exatamente isso que a gente tem visto nessa geração, o como elas têm cedido a esses enganos e acreditado que isso realmente é verdade. Pra gente continuar falando sobre isso, eu vou colocar alguns trechos da entrevista, aí eu vou pausar pra gente continuar falando sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Cadê os meninos dessa casa? Cadê os homens dessa casa, Larissa? Bora, cambada de macho. Assim, bota moral de verdade. Venha pra cá. Esse é o marido 1 ou 2? É um. Esse chegou primeiro. É, o que chegou primeiro. Esse chegou primeiro. Como é seu nome? Ítalo. Ítalo. E o que chegou depois? João. É um bebê, minha gente. Vem pra cá, João. Vem pra esse lado aqui. Mas me conte um pouco como que começou, né, isso? Pois é, ele abriu o relacionamento, porque tava de olho nas meninas, e eu achei que era pra nós se divertir. Tipo, vamos pra uma festa, Sim. se interessamos por alguém, vamos ficar com alguém lá, né? Mas não, descobri que é porque já tava de olho nas meninas da academia. Na academia, né? Aí eu já conhecia João desde criança. Sim. Que ele sempre morou vizinho da minha mãe, só foram embora. E eu era muito colega da mãe dele. Aí esse bonito inventou de vir atrás de me beijar. Aí eu fui beijei. Aí nós estamos tudo aqui hoje. E é aqui que eu quero fazer uma pausa com você. A decadência, a queda ao pecado de moralidade sexual, ele inicia quando a pessoa se permite saborear as fantasias da mente. Como no caso dele, ele começou a fantasiar com as meninas da academia. Primeiro que isso vai começar a gerar uma comparação no relacionamento, e aí a pessoa começa a desenvolver um desprezo pela pessoa que está junto com ele. Por quê? Porque os seus olhos estão contemplando aquilo que não lhe pertence, aquilo que pertence a outra pessoa, aquilo que não cabe a ele ficar fantasiando. E aí nisso, essas fantasias elas se tornam tão reais, tão vívidas, que ele vai começar a se lamentar, mesmo que inconscientemente ele vai começar a se lamentar. Poxa, eu sou casado. Poxa, porque solteiro poderia aproveitar. Porque isso e aquilo. E aí ele vai começar a se lamentar da vida de solteiro dele. Porque o mundo pinta hoje muito isso, que não, quando casa é sofrimento. Que quando casa, nossa, aí não vai mais transar. E quem aproveita, na verdade, quem é feliz é o solteiro. Gente, isso é uma mentira. Pessoas que estão no mundo, que estão se entregando ao prazer da fornicação, da imoralidade sexual, eu posso dizer que realmente é um padrão. É um padrão. A pessoa antes de casar, no sexo da fornicação, no sexo antes do casamento, tem um fogo que olha. E aí depois casou, sem consagrar o casamento a Cristo, sem se arrepender, mas olha, é batata. É batata que o inferno vai cutucar para tirar o prazer dele com a esposa, da pessoa com o seu cônjuge, e aí aquele fogo todo vai se apagar no relacionamento. Por quê? Porque usufruiu de um prazer fora de tempo, foi despertado um prazer
fora de tempo. E aí isso daí é uma bela de uma legalidade na mão do inferno para agir contra o casamento, diminuir o prazer, diminuir a excitação do marido com a esposa e da esposa com o marido. Então isso daí é algo muito sério, que precisa sim haver arrependimento. Mesmo que você casou, agora tá na aliança do casamento, você precisa se arrepender e confessar das relações do passado, você precisa fazer esse processo de entregar a cruz de Cristo para ele lançar no mar do esquecimento e restaurar a sua identidade sexual, porque o sexo, ele foi feito seu com o seu cônjuge. Ele foi feito para usufruir com o seu cônjuge. Quando você já usufruiu isso com outra pessoa, infelizmente isso vai trazer consequências na relação sexual de vocês. Vai trazer consequência na identidade sexual também. Eu sugiro que você leve isso em oração, que você vá ver todas as passagens que falam sobre isso na Bíblia, que você vá buscar conhecimento em relação a isso, porque esse é um dos processos também que você precisa fazer com o Senhor para restaurar a sua identidade sexual e também a sua intimidade com o seu marido ou com a sua esposa. Tá bom? E outro ponto que a gente precisa entender também, que quanto mais fundo a pessoa vai no poço do pecado, da iniquidade, mais difícil fica dela se controlar. Mais difícil fica ela de se posicionar para não ceder, porque ela tá indo fundo demais. Aquilo está dominando literalmente a vida dela. E aí geram perversões e ações que antes ela não cogitava fazer, mas que agora, né, ela começa a cogitar para quê? Para sentir aquele prazer, para preencher aquele vazio que na verdade ela mesma causou com o próprio pecado. E a fala da mulher, né, que ela achou divertido aquilo e não sei o que, tenha em mente o seguinte: nós somos tentados com a isca que atiça a gente. A gente não é tentado com coisas que isso não fala comigo. Não, a gente só é tentado por aquilo que já está no nosso coração. Ou seja, as tentações, elas vêm caracterizadas com aquilo que vai gerar uma identificação com o que já está morando no nosso coração. Por isso que na palavra de Deus diz em Tiago 1,14, fala o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Ou seja, uma pessoa só é tentada por um desejo que já mora no coração dela. Porque senão isso não pegaria ela, isso não tentaria, não seria motivo de tentação para ela. Então veja como aquilo que já está no coração da pessoa, a tentação vem com aquela aparência para causar uma identificação e falar: é isso que eu preciso para ser feliz, é isso que eu preciso, faltava isso, é impossível eu negar isso porque é muito forte, porque aquilo já está no coração da pessoa. Vamos continuar vendo aqui a sequência do vídeo. Se o Ítalo trouxer aqui uma menina, me apaixonei por ela, e se você quiser, vai ter que aceitar. Você aceitaria? Não. Sou egoísta. Ela é Meu macho é meu, não. Sei que nem a pau, sou ciumenta demais. Gente, Mas já me traíram. Como Os dois. assim? Já me traíram. João? Pô, queimou o filme agora. Não acredito, tão pouco tempo você traiu a moça. Foi com esse pensamento, né? De tipo, se ela tem ele, então eu vou ter outra também. Tenha em mente o seguinte, que o pecado, ele é a marca, ele é o selo de um coração que já está entregue ao egoísmo. E aí vamos pular direto pro final pra gente dar uma olhada no que ela vai dizer. Qual a palavra que lhe define? Sinceridade. Ser sincera, ser verdadeira sempre. Porque a gente pode passar por muita coisa ruim, como eu passei. A depressão, ela é muito o vazio da mente. E a ansiedade, ela piora bastante, porque faz você pensar muita coisa, sabe? Então, a mente vazia, ela é a oficina do diabo mesmo. Tenta ocupar a mente, arruma outro marido. Eu não tenho mais tempo pra ter depressão, não. Aqui, me filho, como é que tem depressão? 4 meninos, 2 maridos, 2 gatos, uma calopsita, um cachorro comeu a outra. Não dá mais tempo. Hoje a gente tá numa vida totalmente diferente e eu nunca perdi nada por ser uma boa pessoa com as pessoas também. Também tem que ser isso, né? E aí, o que falar numa situação dessa? Gente, olha o nível de engano. Olha o nível de engano que as pessoas estão e elas estão acreditando que realmente isso tá fazendo bem, que... Olha só a frase que ela usou, né? Eu quero dar ênfase nessa frase. Mente vazia é a oficina do diabo, né? Que ela falou ali que agora ela não tem mais tempo, né, de ter a mente vazia porque ela tem 2 maridos, né? Ou seja, essa foi a cura dela para a ansiedade e para a depressão dela. Só que veja o seguinte, mente vazia de Cristo literalmente é a oficina do diabo.
Não existe meio termo, não existe campo neutro quando a gente fala sobre a nossa mente. Ou a nossa mente ela está preenchida por Cristo, com as coisas de Cristo, ou ela automaticamente ela pertence ao diabo. Ela pertence a Satanás. Ela vai ser uma oficina de pensamentos imorais, de perversões, de atrações que vão contra a palavra de Deus. E veja, e você precisa entender que todos nós, eu, você, todos nós, temos atrações, temos desejos que vão contra a palavra de Deus, que não glorificam a Cristo, que não obedecem aos seus mandamentos, aos mandamentos dos padrões que ele deixou na Bíblia como manual de vida pra gente. Porque isso é uma consequência da queda, do pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa e a gente vai ter que aprender a lidar com isso em Cristo até o dia que a gente morrer ou que a gente for arrebatado. Não tem como a gente fugir disso. A gente precisa o quê? Se posicionar e pedir ajuda em Cristo para saber lidar, para a gente levar cativo os nossos desejos, as nossas atrações que desobedecem a Cristo. A gente precisa levar cativo ao senhorio de Cristo. Por exemplo, atrações como homossexualidade, atrações de adultério, porque um trisal, gente, é adultério. Segundo a palavra de Deus, isso é adultério, isso é prostituição. Assim como também sexo antes do casamento, que é a fornicação, acessar pornografia, se masturbar, perversões sexuais. Então tudo isso a gente precisa entender que faz parte da nossa natureza, porque a nossa natureza foi contaminada pelo pecado. Só que a gente precisa tomar a decisão de levar isso cativo a Cristo. E aqui eu falo o seguinte, eu recomendo isso, eu falo isso para quem é cristão. Porque para quem não é cristão, se já não tem Cristo, se não reconhece Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, como vai levar as suas atrações para o senhorio de Cristo se não reconhece nem Ele como Salvador? Então, infelizmente, para essas pessoas eu não tenho muito a acrescentar. Eu não sei muito como acrescentar, como ajudar as pessoas em relação a ajudar a se libertar dos vícios sexuais, das atrações, né? Por quê? Porque eu só conheço um caminho que realmente é efetivo, que é Cristo. E aí você pode falar, Luana, porque você acha que essa é a única maneira? Eu já tentei da outra maneira, que é através de médico, através de terapia, não sei o que. Pra mim não deu certo. Pra mim não deu certo. E aí, quando Cristo entrou na minha vida, depois de mais de um ano eu tentando com todas as minhas forças, com medicamento, com terapia, com isso, com aquilo, como no meu caso não ajudou, eu vi daí o poder transformador de Cristo a partir do momento que eu reconheci Ele na minha vida e que eu submeti ao senhorio de Cristo as minhas vontades e os meus desejos. E aí por isso que eu venho aqui, eu falo do meu testemunho. Por quê? Porque eu conheço o poder de Cristo para transformar os nossos desejos, as nossas atrações e nos ajudar nesse processo. E aí por isso que eu gravo esses vídeos. E aí é por isso que eu abro aqui a minha câmera, eu me posiciono, eu coloco a minha cara tapa, né? Pra quê? Pra ajudar essas pessoas a entender que as nossas atrações, os nossos desejos estão corrompidos pelo pecado e que sim, Cristo nos dá saídas e alternativas para que a gente consiga lidar com elas aqui nessa terra, para que a gente consiga levar isso ao senhorio de Cristo e Ele purifique as nossas vontades, o nosso coração e renove a nossa mente. Trazendo para essa matéria que eles apresentaram, né, de uma maneira assim, que o trisal, o adultério é a cura para a depressão, que é a cura para a ansiedade. Eu preciso te falar que Satanás, ele não dá cura de nada. Ele pode até te dar um bem-estar momentâneo nessa vida, aliviar um pouquinho as coisas, mas isso vai te custar uma eternidade de agonia e de sofrimento. E aí, qual você vai preferir? Você vai abrir mão de uma eternidade com Cristo, sem dor, sem choro, sem lágrima, sem essas batalhas, por causa de um mísero prazer, de um bem-estar que Satanás está lançando aqui na sua vida agora? Ou você vai abrir mão desse prazer, mesmo que custe o bem-estar da sua carne? E fora isso, que o Senhor promete que a graça dele é capacitadora. Nesse processo ele vai nos capacitar, ele vai nos fortalecer. Inclusive nisso ele dá promessa pra gente. Até nisso ele nos ajuda. E aí, você vai abrir mão da sua carne
com a ajuda de Cristo, sendo fortalecido por Ele para passar uma eternidade com Ele, na glória, usufruindo da glória dEle, da presença dEle? Qual é a sua escolha em relação a isso? Um prazer momentâneo que vai custar a tua eternidade? Ou algo que vai custar um pouquinho da sua carne aqui? De você surrar um pouquinho, de falar, ó, te aquieta a carne, para você ter uma eternidade junto com o Senhor, de presença, de glória, de prazer. Então pensa nisso, se posiciona e se blinda contra essas ciladas do inferno que estão lançando na nossa mente, que estão tentando convencer as pessoas de normalizar pecados tão escandalosos, coisas tão nojentas. Eles estão querendo normalizar isso como a cura, apresentando como a cura de algo, como a solução de outra situação que tem causado aí mal-estar nas pessoas. Se posiciona, compartilha esse vídeo. Não permita que Satanás engane mais pessoas do que ele já tem enganado. Seja a boca de Deus nessa geração. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!